Alô galera goiana, alô galera esmeraldina, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste vídeo eu vou falar sobre a atuação do Goiás até agora na janela de transferências. Janela esta que se abriu nesta segunda-feira e ficará dessa forma até o dia 15 de agosto. Neste período, de praticamente 4 semanas, os clubes brasileiros poderão inscrever novos atletas, inclusive oriundos de outros clubes. Neste período anterior só podia contratar alguém ou que viesse da Ucrânia por conta da guerra, ou alguém que estivesse sem vínculo com nenhum clube quando a janela se fechou, a primeira janela, que foi ali em meados do mês de abril. Então eu vou fazer aqui uma análise da atuação do Goiás no mercado até agora. Essas posições que o Goiás já buscou algum jogador são as posições mais carentes. Os jogadores que estão vindo são jogadores com potencial para reforçar o Goiás. É isso que a gente vai tratar neste vídeo, que começa agora. Mais detalhes depois da nossa vinheta de abertura. Estou aqui no Futebol 62, que alegria contar com a sua visita. Já deixa aí o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Comente, curta, compartilhe as nossas publicações. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, ajuda a fortalecer este espaço que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a Lutei Magazine, uma loja que está aberta há mais de 35 anos, ali no Jardim Balneário Meia Ponte. Lutei Magazine bem pertinho do centro comunitário do bairro. Lá você encontra moda em geral, cama, mesa e banho, papelaria, bijuteria, calçados. A Lutei Magazine é uma loja completa ali na região norte de Goiânia. Pelo Instagram, @Lutei Magazine, e o WhatsApp 99402-7562, Lutei Magazine, parceira do Futebol 62. Bem, o Goiás tem um já anunciado e 2 jogadores que serão anunciados, evidentemente que precisam passar por exames, assinar contrato, mas essa é o factual do Goiás em relação a contratações visando a inscrição nessa janela que se abre nessa segunda-feira, dia 18 de julho. Então, vamos fazer uma análise. Eu vou deixar aqui em cima, não sei de que lado que vai aparecer, mas vou deixar aqui em cima um vídeo que eu fiz sobre o Sávio, quando o Goiás contratou o lateral esquerdo Sávio, eu fiz um vídeo e ele vai aparecer para você aqui em cima, se você quiser relembrar, caso você não tenha assistido ou ver novamente. Bom, e vou falar aqui nesse vídeo dos outros 2 jogadores que estão acertados com o clube, inclusive já em Goiânia, para fazer exames e assinar contrato com a equipe alviverde. O zagueiro Danilo Cardoso, que estava no Vitória da Bahia, e o meia Marco Antônio, jogador que era do Cruzeiro. Os 2 chegam com contrato com o Goiás até o final de 2023. O Danilo vem por empréstimo e o Marco Antônio vem em definitivo. Apresentá-los aqui a vocês, começando pelo Danilo. Aí está o Danilo, zagueiro, 25 anos, 1,83 m, 78 kg, ele é destro. Já jogou em equipes como o Vila Nova de Nova Lima, o Atlético, a Internacional de Limeira e o Vitória da Bahia. O outro, vamos colocar aqui também a ficha dele, o Marco Antônio, meia de 22 anos, 1,82 m, 75 kg, é destro, e o único clube na carreira dele até hoje foi o Cruzeiro. O jogador se formou no Cruzeiro, estourou a idade, participou de alguns jogos, mas teve o seu contrato rescindido com o Cruzeiro, assinando com o Goiás até o fim do próximo ano. Então agora eu vou entrar em um, depois no outro, para a gente explorar aí estes 2 novos jogadores do Goiás. Vamos começar pelo Marco Antônio, o meia. Marco Antônio era um jogador que o Cruzeiro botava confiança nele, vamos dizer assim. O Cruzeiro apostava neste jogador. Chegou ao elenco principal, mas não fez tantas partidas. Se a gente pegar aí as temporadas de 2020, 21 e 22 até agora, ele participou de 23 jogos do Cruzeiro. Então, existia uma expectativa no ano passado que neste ano ele seria mais utilizado, mas a impressão que dá é de que ele não caiu nas graças do técnico Paulo Pesolano, perdeu espaço
E aí o Cruzeiro até aceitou rescindir o contrato dele, que ia até o final do ano, para liberar o jogador, que é uma cria do Cruzeiro, né? Cresceu lá dentro da equipe celeste. Mas é um meia de boa habilidade, bom passe e não é de tantos gols, né? Não é um jogador que finaliza tanto no gol, é muito mais um armador. O Marco Antônio vem para o Goiás, a indicação do Emerson Ávila, que é assistente, né, auxiliar do técnico Jair Ventura, que trabalhou na base do Cruzeiro e conhece o Marco Antônio de lá, inclusive comandou o Marco Antônio na base do Cruzeiro. É um jogador, eu não critico esse tipo de contratação. Eu acho que é um tipo de contratação que pode dar certo. É uma aposta, né? Evidentemente. Não é aquele jogador que vem consolidado, vem para ser titular. É uma aposta. Eu só penso que essa aposta precisa ser feita num cenário diferente deste do Goiás. Porque o Goiás, neste momento, é um time com extrema necessidade de reforços. O jogador que chega no aeroporto hoje, que amanhã possa defender o clube. Jogador com experiência, com bagagem. O time do Goiás é muito verde para uma Série A. As contratações que o Goiás fez, quase todas elas têm o mesmo perfil. Se você for no Danilo, por exemplo, daqui a pouco eu vou entrar nele, mas é o mesmo perfil, um pouco mais velho, mas o mesmo perfil. Até ainda sobre o Marco Antônio, trazer aqui para vocês um mapa de movimentação dele. Aí está, ó. Movimentação típica do armador. Pouca chegada na frente, pode observar que ele é um jogador que se aproxima pouco da grande área, mas é um jogador que usa e trabalha muito ali naquela região central do campo, na zona central do campo, né? Trabalhando, enfim, cadenciando o jogo, passes curtos, aproximação, mas dificilmente cai pelos lados e também chega muito pouco à área adversária. Então é um meio armador e eu queria mostrar aí esse mapa para vocês. O ponto é a necessidade do clube neste momento, né? Será que o Goiás está precisando de mais apostas ou está precisando de jogadores mais consolidados, jogadores mais experimentados? Isso é uma dúvida que a gente precisa pensar sobre ela. Vem também o Danilo, o zagueiro, vou até recolocar aqui o banner dele. Aí está o Danilo. Sempre atuou por equipes pequenas do país, né? Vila Nova de Minas Gerais, Atlético, Inter de Limeira. O Vitória é o maior time da carreira dele até o momento. Vitória que vive uma situação complicada nesses últimos anos, né? Está lutando por uma vaga aí na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Inclusive experimenta um bom momento, uma arrancada aí de 3 vitórias consecutivas. Mas é um jogador sem nenhuma experiência no que ele terá pela frente até agora. Ele vai jogar uma Série A, nunca jogou uma Série A. Pode dar certo, às vezes chega e dá certo. Eu não condeno, como eu citei, esse tipo de contratação. Eu só acho que elas precisavam ser exceções. Você traz um time pesado, você traz um time que suporta a Série A do Campeonato Brasileiro, e aí você traz algumas apostas para tentar revelar neste time, nessa estrutura base. E não este ser o padrão de contratação, como vem sendo no Goiás. O Goiás adota esse tipo de contratação como seu padrão. Aí, ao meu ver, está o erro, né? Porque o Goiás criou um ciclo e assim, ó, independe de diretoria. Mas o discurso do Goiás, ele lembra as estações do ano. Estação do ano, vamos pegar aí o ano e o comércio, por exemplo. Aí você vai ver as publicidades. Primeiro fala-se das aulas, depois do carnaval, depois do Dia das Mães, aliás, depois do Dia das Mulheres, depois do Dia das Mães, aí depois do Dia dos Namorados, depois do Dia dos Pais, depois dos Dias das Crianças, depois do Natal. Quando começa o outro ano, você sabe que isso vai acontecer de novo. O Goiás adotou também um discurso cíclico ao longo desses últimos anos, mesmo trocando diretorias, mas o discurso não muda. Quando está começando a temporada, fala-se que não precisa pressa. Não precisa pressa, temos tranquilidade, a cabeça no lugar. Quando começa as competições,
fala-se que vai buscar jogadores pontuais para o Campeonato Brasileiro. Quando começa o Campeonato Brasileiro, fala-se que não tem opção de jogador no mercado. Então, assim, é um ciclo eterno, que o Goiás precisa quebrá-lo. Não faz mais sentido ficar adotando esses discursos antigos, ultrapassados e que são muito oportunistas, vamos dizer desta forma. Então, para mim, o Goiás precisava de muito mais, muito mais. As contratações do Goiás, eu até coloquei no título aí, elas são extremamente tímidas. Me lembra um time que não precisa se reforçar. O comportamento do Goiás é como de uma equipe que tivesse um elenco consolidado, um elenco fechado, mas que porque apareceu algumas oportunidades de mercado, foi lá e pegou 2 jovens jogadores em que se acredita que eles possam vir aqui e surpreender. E não é esse perfil que o Goiás está precisando neste momento. Talvez esses 2 jogadores sejam no segundo turno os melhores jogadores do Goiás. E aí vão dar entrevistas, vão condenar quem criticou, mas como eu citei, eu não critico a vinda desses jogadores. O que eu critico é que este seja o perfil predominante. O Goiás precisava, para jogar contra o Fluminense, um meia para ser titular. O Goiás precisava pelo menos mais 2 zagueiros para ficar no banco, pelo menos no banco de reservas. O Goiás precisava de lateral, pelo menos mais um lateral direito, já que trouxe um esquerdo. O Goiás precisava de um homem de contra-ataque com velocidade, um cara que dê ao técnico Jair Ventura a opção de tentar puxar um contra-ataque. No mínimo, para esse jogo tinha que ter isso. Porque a janela, ela abriu hoje, mas você já poderia ter contratado há um mês, 40 dias, há 20 dias, para quando chegasse hoje, você fosse lá na CBF e regularizasse um jogador que já estivesse dentro do seu elenco, ambientado com a maneira de trabalhar, prontinho para jogar na próxima rodada. E não começar o processo a partir de agora. Para quem sabe, lá no início de agosto, você começar a contar com alguns jogadores que você conseguiu contratar durante a janela. As equipes estão se reforçando de um modo geral e o Goiás é uma das equipes dentro da Série A que mais tem necessidade de contratação. O Goiás não pode se enganar pela posição, pela colocação que ele está, mas acaba confiando, né, nessas apostas, que elas vão solucionar o problema, que elas vão resolver as carências do Goiás. Tomara que estejam certos os dirigentes alviverdes. E eu só acho que a manobra é mais uma vez muito arriscada, assim como foi arriscada a preparação do Goiás para o Campeonato Brasileiro, a montagem do elenco do Goiás para o Campeonato Brasileiro. Ainda restam aí 4 semanas para o Goiás trabalhar, e eu penso que o Goiás deveria trazer pelo menos mais 6 jogadores, mas só que jogadores com outro perfil, bem diferente desse. Jogadores que venham para ser titulares, jogadores que chegam aqui, que conheçam a Série A do Campeonato Brasileiro. O Goiás tem que trazer jogadores que conhecem a competição. Entre todas as contratações que o Goiás fez para esse ano, só 2 jogadores foram oriundos de times que estavam na Série A no ano passado. O volante Auremi, que estava no Cuiabá, e o Danilo Barcelos, que estava no Fluminense. E os 2 nem titulares são na equipe alviverde. Torcedor, fica à vontade aí para deixar a sua mensagem, mandar o seu recado. Ele é sempre muito bem-vindo aqui no canal. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência e até a próxima.